Olá, pessoal. Vamos lá. A gente vai ao nosso conteúdo de hoje, tá? É um conteúdo que a gente já conhece, não é um conteúdo novo, assim. Mas a gente vai relembrar esse conteúdo com alguns detalhes que provavelmente serão novos para vocês, tá? A gente vai falar dos primeiros habitantes aqui do Brasil. Nós já começamos estudando eles no capítulo anterior, né? Com a ocupação das terras, né? A gente estudou que os primeiros seres humanos, eles surgiram lá na África e ao decorrer do tempo, eles foram aí ocupando todo esse território, né, terrestre e chegando a diversos lugares. Um desses lugares foi o nosso conhecido e grande Brasil. Como também nós já sabemos, quando nós falamos de primeiros habitantes, né, do Brasil, nós falamos do povo nativo brasileiro. Quem é o povo nativo brasileiro? São os indígenas, né? O povo de fato que iniciou o Brasil, o povo que começou o Brasil, que vivia aqui no Brasil, que sempre viveu, é o povo indígena, né? Depois de um tempo aí foi surgindo, vieram os portugueses, vieram os africanos, vieram os holandeses, os italianos e por aí vai. Mas quando falamos de povo nativo brasileiro, os primeiros habitantes do Brasil, nós falamos do povo indígena, tá? Então vamos estudar aí um pouquinho sobre o cotidiano desse povo. Uma coisa que nós precisamos saber é que esse povo, né, esse primeiro povo, eles eram coletores e caçadores. Como nós já estudamos também nos capítulos anteriores, os primeiros seres humanos, né, as primeiras civilizações, elas não tinham essa ideia, né, eles não sabiam ainda, não tinham esse domínio de cultivar plantas, né, como nós fazemos hoje, como por exemplo aqui, ó. Não se tinha essa tecnologia de conseguir colocar uma plantinha no vaso e cuidar dela, né, de fato, e saber que ela iria sobreviver, né, saber que a gente podia cultivar essa planta em um determinado local. Então, para ir atrás, para ir em busca de alimento, de água e de abrigo, os primeiros seres humanos, ou seja, as primeiras civilizações, elas migravam, elas eram nômades, ou seja, elas não se fixavam em um só local. Não diferente, os indígenas também faziam parte, né, os primeiros indígenas, os primeiros povos aí, faziam parte desse grupo. Eles eram caçadores e coletores, ou seja, eles adquiriam seu alimento através da caça e da coleta. Como eles migravam, né, saíam de um lugar para outro, onde tivesse aí animais disponíveis, onde tivesse plantas que fossem frutíferas, né, que dessem frutos disponíveis, eles estariam se alimentando conforme fosse achando, tá? Outro fato é que esses primeiros habitantes do Brasil, eles conviveram com a megafauna, que como nós estudamos, foi um dos primeiros grupos de animais, né, que surgiram e que conviveram com os seres humanos. Eram animais de grande porte, animais bem grandões, que foi o primeiro grupo de animal que teve contato de fato, né, que conseguiu conviver ao mesmo tempo que os seres humanos. Ao longo do tempo, né, com essa evolução, os seres humanos eles foram se tornando sedentários. Para que eles se tornassem sedentários, eles precisaram ter domínio da natureza, ou seja, conseguiram fazer aí o mérito, né, de conseguir cultivar plantas, de cultivar o seu alimento. Então, eles começaram a ter o domínio da agricultura, que como nós já estudamos, a agricultura é quando você planta e colhe aí seu alimento, seja para o seu próprio consumo ou consumo da sua família ou para a venda. Nessa época era só para o próprio consumo, porque ainda não existia essa ideia de venda, tá? Então o sedentarismo, né, dos primeiros grupos humanos aqui do Brasil, ele veio através desse domínio da agricultura. E o que é que esses primeiros grupos humanos eles plantavam e eles colhiam? Nós temos aí como exemplo a
mandioca, né, que nós conhecemos aí por macaxeira, o amendoim, o milho, o jerimum, o maracujá, entre outros diversos legumes, frutas e plantas aí que os indígenas, né, os primeiros habitantes do Brasil, eles produziam, eles colhiam, eles plantavam para o seu consumo. Como é que eles faziam na época essa técnica de agricultura? Eles usavam a coivara. E o que é essa coivara? Vocês vão encontrar aí a explicação na página 6 do livro de vocês. A coivara é quando os indígenas eles derrubavam um pequeno trecho de mata e deixavam ali os troncos das árvores no chão, secando ao sol. Depois, eles ateavam fogo ao terreno de forma controlada para evitar o excesso de calor e os danos às raízes e ao solo. É nesse terreno queimado, coberto de cinzas e de diversos vegetais, que o plantio era feito. Em geral, planta-se após as primeiras chuvas em um solo que se tornou bem rico e fértil. Então era assim que se fazia, né? Ainda é, na verdade, alguns grupos indígenas, até sem ser indígenas, ainda usam esse tipo de coivara para fazer essas plantações. Além disso, nós vamos estudar mais uma coisa, que por hoje será nosso último fato dessas civilizações aí, que eles tinham o domínio, né? Eles conheciam algumas técnicas de trabalhar com a cerâmica. Os antigos grupos, eles faziam bastante objetos de cerâmica, como também vocês podem ver aí no livro de vocês, ó. Traz alguns exemplos, né? Algumas artes, algumas obras que esses grupos, eles fizeram nessas épocas aí, nas épocas das primeiras civilizações que surgiram. Hoje, né, e ao longo do tempo, foram se encontrando essas obras que eram feitas e vendo, imaginando, na verdade, para que eles utilizavam, né? Como aqui tem dizendo, ó, eles construíam potes, jarros, vasos, urnas funerárias, que eram recipientes fechados em que os antigos grupos humanos, eles costumavam abrigar os restos dos indivíduos mortos. Nesse caso, elas eram feitas de cerâmica, também faziam estatuetas, pratos, entre outras peças, que vocês podem ver aí, encontrar nessa página 7, tá? Vou pedir que vocês leiam as páginas da página 2 à página 7, que vocês assistam isso aqui para dar uma clareada na mente de vocês e que façam um resumo contando com as palavras de vocês o que é que vocês entenderam sobre isso aí. Como é que vocês entenderam? Como é que vocês poderiam descrever como é que viviam as primeiras civilizações do Brasil, tá? Beijo para vocês.